Estou recebendo a Michele, a Emanuele e a Andriele. São advogadas, né? São sócias, são doutoras Michele Shen, doutora Emanuele Heymann e a doutora Andriele Unfried. São todas descendentes de alemães, é? Todas descendentes. Bom dia, Michele. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui. Todas descendentes de alemães que têm um escritório no Country aqui em Cascavel, têm trabalhado incansavelmente, principalmente nessa época do ano, quando o assunto é 13º. Há muitas dúvidas, é? Há muitas dúvidas e, na verdade, Ivan, no nosso WhatsApp, como ele é aberto ao público ali, quem vai na nossa rede social ali já tem o nosso WhatsApp. Chegam perguntas sobre 13º, né? Ah, eu faço hora extra, vai vir no meu 10º, eu fui demitido nessa época, quanto que eu vou receber? Então, assim, é algo que, às vezes a gente até pensa, porque como a gente trabalha com isso, a gente pensa que é usual hoje em dia que as pessoas não têm dúvida. Muito pelo contrário, elas têm muitas dúvidas, né? Então, por isso que é legal esse espaço até que você gentilmente nos fornece, para a gente tratar dessas dúvidas aí. Doutora Emanuele, muito bom dia. Bom dia, Ivan. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Por esclarecer, na verdade, né, quem tem dúvida, porque nós temos um prazo final para que o colaborador receba o seu direito, que é o 13º salário, e esse prazo é? 20 de dezembro. Amanhã. Popularmente conhecido como amanhã. Exato. Amanhã precisa receber a segunda parcela ou 10º integral, é? Não, amanhã somente a segunda parcela. O é? 13º integral ele deve ser pago entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. O empregador só tem a opção de pagar a segunda parcela em dezembro, mas se for integral precisa ser antes. Nem com acordo? Nem com acordo, não pode. Muito bem. Funcionário temporário, aquele que está trabalhando há 3 meses, tal, enfim, ele tem direito ao 13º? Tem direito ao 13º proporcional. O cálculo vai ser feito com base nos meses que ele trabalhou. Eu fui demitido, tem direito a receber o 13º? Depende da modalidade da rescisão contratual. Por exemplo? Se for uma rescisão sem justa causa, vai receber proporcional aos meses trabalhados. Se for um pedido de demissão também, proporcional aos meses trabalhados. Certo. Agora, se for uma justa causa, não recebe 13º proporcional. Não recebe? Não recebe. O cidadão não é mais CLT, hoje ele tem um contrato com a empresa. Então tem direito ao 13º. Não tem direito ao 13º se ele não for registrado em carteira. Muito bem. O que acontece com o empregador, doutora Michele, se ele não honrar com seus compromissos em relação ao pagamento do 13º? Então, vamos lá, Ivan. Eu digo sempre que a menor das sanções, se ele não honrar ali, vamos começar pelos prazos, né? Se ele simplesmente atrasar, a menor das sanções é a multa, tá? Ele vai ter que pagar a multa. Atrasou 2 vezes, atrasou a primeira e atrasou a segunda, ele vai pagar em dobro. Ele paga essa multa. Mas é a menor das sanções, porque ele pode ali levar uma denúncia no Ministério do Trabalho, ele pode ainda ter uma reclamatória trabalhista, esse funcionário pode entrar com uma reclamatória trabalhista, e aí é muito pior, porque há um desgaste para o funcionário, há um desgaste para o empregador, e se ele não pagar, pior ainda, né? Caso ele não pague, poderia ali até a gente discutir a possibilidade de uma rescisão indireta, que é quando o empregado dá justa causa no empregador. Né? Então, haveria aí margem até para esse tipo de discussão. Então, assim, o que a gente fala, né? Até a doutora Emanuele pontuou ali quanto às datas. As datas, ela tem que se tomar muito cuidado, porque é muito comum, e eu vejo assim até, tanto empregados nos trazendo essa informação, e até empregadores, por falta de informação mesmo, por falta de conhecimento do que a lei determina. Eles falam, não, em vez de pagar 2 vezes, eu pago em uma cota só, né? Aquele funcionário tem direito, exemplo, a R$3.000. Em vez de ele dar 1.500 numa parcela e 1.200, vamos supor, na segunda, que tem os devidos descontos, né? Ele prefere dar tudo em uma vez só. Tudo bem ele pagar em uma cota só, desde que seja no dia 30 de novembro. Até 30 de novembro? Até 30 de novembro. Até 30 de novembro. Ele pode pagar integral. Agora, eu vou deixar para pagar ali os 3.000, né, com o descontinho que tem ali, no dia 20 de dezembro eu te pago tudo. Não pode, porque daí ele já atrasou a primeira parcela, e já tem multa da primeira parcela. Então, muito cuidado para as empresas que têm o hábito de pagar em uma cota só. Tem empresa ali que, devido ao caixa, não quer parcelar, mas então pague até 30 de novembro. Não pague no dia 20 de novembro, porque daí você já vai estar atrasando a primeira parcela. Muito bem. Doutora Emanuele, o Ivan, por exemplo, ele tem uma receita, né? Sendo colaborador da empresa, de R$4.000 por mês. Esse é o salário que ele ganha, enfim, já com os descontos, tá. Aí você recebe o 13º. É só referente ao salário ou mais férias, mais isso, mais aquilo? Não, no 13º incidem todas as verbas de natureza salarial. O que são verbas de natureza salarial? Horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, comissões. Então, tudo isso vai entrar no cálculo do 13º. Precisa ser feita uma média de quanto que ele ganhou dessas verbas de natureza salarial durante o ano, dividir e multiplicar pela quantidade de meses. O colaborador que ele é comissionado, né, durante o ano, enfim, que você incide todo esse faturamento na sua composição salarial no mês. Então, tudo isso entra no cálculo. Né? Não é aquele salário fixo, base apenas, né? Não é apenas o salário base, tem todos os reflexos. Muito bem. Agora tem uma situação que vocês até comentaram comigo agora, porque eu achei interessante, né? O Ivan trabalha na empresa X, YZ e tal. Eu vou tirar férias, caramba. Só lá em agosto, setembro do ano. Mas eu gostaria de ter um dinheirinho a mais, né, para poder viajar, passear, para poder usar nas férias. Puxa vida, mas o meu 13º eu vou receber só no final do ano. Tem jeito de antecipar esse 13º?
tem jeito de antecipar. Lembrando que isso não é regra, tá? Em regra, as datas limites são 30 de novembro, primeira parcela, 20 de dezembro, segunda parcela. O empregador pode, é uma faculdade, ele pode antecipar conforme ele quiser. O empregador, ele pode antecipar sem nenhuma sanção. A lei te dá sanção em caso de atraso. Em caso de antecipar, não há problema, porque o empregador conhece o caixa dele e ele vai se organizar melhor. Agora, existe uma exceção, que é quando o empregado, o funcionário, pode obrigar o empregador. E isso quase ninguém sabe, mas está lá na lei do 13º. O período de janeiro, e é só o período de janeiro, tá, gente? Não pode ser fevereiro. O período de janeiro é o momento em que esse empregado pode escrever uma carta à empresa, né, direcionada ali ao empregador, enfim, dizendo que ele quer que o 13º seja pago nas férias. Aí, como no seu exemplo, né, Ivan? Ele vai tirar férias em agosto. Aí sim, como ele fez essa carta em tempo, em janeiro, aí passa a ser uma obrigação. Mas tem que ser dentro do mesmo ano. E só em janeiro do mesmo ano. Do mesmo ano, exatamente. Ele vai receber proporcional até o mês de agosto, né? Se ele estiver na empresa ainda, né? Se ele tiver... a gente não... É bom você pensar muito antes, que às vezes o teu empregador fala pra você, não, você quer antecipar, já vou antecipar agora, né? E já dá uma rescisão ali. Mas o fato é que a lei, ela te dá essa possibilidade. É uma possibilidade em lei, embora não seja usual. Eu, por exemplo, ali no escritório, a gente faz muito trabalhista, nunca tivemos uma situação dessa, né? Isso aí talvez esteja mais na literatura, mas está na lei, não é um artigo revogado, está vigente, então há essa possibilidade. Muito bem. Dentro do campo trabalhista nós temos milhares de situações, né? E vocês, para isso, tem uma grande equipe para atender a todos, para dirimir dúvidas, enfim, para estar acompanhando todos os processos, aquela coisa toda. Então nós temos aí, dentro do direito trabalhista, sei lá, quantas normas hoje? Nossa, são infinitas, né? Porque assim, só a CLT, só a CLT já são muitos artigos, mas a gente tem as jurisprudências, tem o próprio Código Civil que rege também. Sim, deixa eu fazer uma pergunta, Emanuele. Você, com certeza, semanalmente está na frente de juiz, né? Para decidir uma situação A, B e tal. Aí você tem um caso específico. E aí você teve o resultado X com um juiz. Uhum. Semana que vem você tem um caso absolutamente idêntico. Tá? E aí é outro juiz, e você tem outro resultado. Por que é que isso acontece? De fato, cada cabeça de juiz tem uma sentença? É assim que funciona? Exatamente, é assim que funciona. Casos exatamente iguais podem ter sentenças completamente diferentes, porque não existe somente a CLT, existem as jurisprudências que são decisões dos tribunais. Então, cada tribunal decide de uma forma, modula os efeitos de uma forma, então por isso que as decisões podem ser completamente diferentes. E é por isso que os processos se arrastam por tanto tempo, é? Exatamente. E até nós tivemos casos, né, no escritório eles eram um casal de namorados, né? Eles estavam na mesma empresa, praticamente no mesmo tempo, na mesma função, no mesmo setor, aqui em Cascavel. Um foi para uma vara X e o outro foi para a vara Y, né? Sentenças diferentes. E daí você explicar, né? A pessoa ela não entende. Ela fala, como? Por que ele ganhou e eu não ganhei? É exatamente a mesma função, exatamente o mesmo salário, exatamente o mesmo pedido. Mas daí quando você fala em jurisprudência, é porque você já tem um caso transitado julgado em relação àquele assunto. Sim. Não exatamente igual, né? Porque, enfim. Exato. Aí você já tem uma jurisprudência. Bom, então como é que se você tem uma jurisprudência, como é que um juiz ele decide por A e o outro decide por B, se a jurisprudência é para todos? Porque existem jurisprudências a respeito do mesmo assunto com decisões diferentes. Então, um juiz, por exemplo, utiliza a CLT para fundamentar a sentença dele. Outro utiliza uma norma complementar, né? Existe lei para tudo. Então, por isso que podem ser coisas diferentes. Muito bem. É para isso que vocês têm um monte de cabeças pensantes lá, né? Para resolver da melhor maneira possível os casos e para fazer com que os seus clientes se deem bem, né? Com certeza. Não importa se for empregado, se for empregador, enfim, vocês têm trabalhado incansavelmente. Quais são as redes sociais